Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Irmãos, enquanto a pessoa não mudar o conteúdo das suas petições levadas a Deus, nada vai mudar, nada vai acontecer. Para que Deus possa mudar, transformar a vida daquele que você anseia por mudanças e transformações, você deve observar suas motivações e condutas até aqui. Exatamente. Para que seja feita uma transformação na vida desta pessoa, você deve mudar primeiro. Pois é, pare de julgar e olhe para dentro de si mesmo. É verdade. Enquanto você focar nos erros dos outros, você não vai despertar e observar os seus erros. É verdade. Geralmente aquilo que nos aborrece por parte do outro são características frequentes que nós temos e não percebemos. Sim, e para que Deus venha mudar a outra pessoa, primeiro ele precisa mudar você. Mas isso só será possível quando você aceitar, reconhecer e assumir que é tão errante quanto aquele que você anseia por transformação. É isso mesmo. Antes de apontarmos o dedo para alguém, devemos apontar o dedo para nós mesmos. Quando pedimos a Deus para tirar de nós aquilo que não provém do Espírito Santo e pedimos a transformação do nosso interior, nós estamos reconhecendo que somos tão errantes e vacilantes quanto qualquer outra pessoa. Significa dizer também que isso é uma forma de não se exaltar diante dele. A grande verdade é que nós temos que ser sal e luz. O sal dá sabor e a luz ilumina. Exatamente, e é desta forma que Deus deseja nos usar na vida das pessoas. Sim, mas para que nós possamos ser sal e luz, é somente mediante a fé em Jesus Cristo. É verdade, depois de haver assumido e ter reconhecido que tudo o que vinha fazendo era mal diante de Deus. Além disso, ter passado pelo batismo nas águas e receber a atuação do Espírito Santo para a transformação da vida. Irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 até o número 5. Bom, no versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. E para entendermos este versículo, voltemos a Mateus 6, do versículo 25 até o 34. Bom, o capítulo 6, a partir do versículo 25, ele tem o tema os cuidados e inquietações. E o versículo 25 ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Bom, eu vou ler até aqui porque aqui é o suficiente para mim falar do versículo 1 do capítulo 7 de Mateus. Em casa vocês lêem com mais calma até o versículo 34. Mas na verdade fala no versículo 1 de Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Deus permite acontecer na vida do cristão o dia mau, a pobreza e as perdas. É verdade, mas o que não pode é de maneira alguma as pessoas nos julgarmos, né? A gente receber julgamento dos outros, inclusive dizendo que é um castigo de Deus mediante um pecado escondido. Próximo versículo é o 2, que diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. A grande verdade é que este versículo está dizendo o seguinte: os motivos atribuídos aos outros por qualquer coisa serão atribuídos a nós mesmos no seu devido tempo. Ainda no versículo 2 diz assim: e com a medida com que tiverdes medido,
vos tornarão a medir. Aqui nessa parte, Jesus está afirmando que quando a gente faz julgamento aos outros, a gente está se julgando também. Vamos para o versículo 3, que diz assim: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, não procure erros na vida dos outros sem observar os seus. Mas isso é o que mais temos visto nos dias atuais. A gente vê uma boa parte dos cristãos apontar os erros daqueles que professam a mesma fé. Algo que é condenado por Deus. Mas infelizmente acontece muito isso. Porém, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão sendo aperfeiçoados até a sua vinda. Pois se olharmos para dentro de nós mesmos, a gente vai perceber que há muitas coisas para serem transformadas. Bom, mas o versículo fala de argueiro e de trave. E mostra que quando o ser humano julga os outros, eles fazem coisas bem piores. Versículo 4, que diz: Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. A grande verdade é que muitos querem se impor como juiz na vida dos outros, sendo pior do que eles. Aquele que julga a vida de uma pessoa sem ter méritos para isso, é sinal que a vida espiritual desta pessoa está pior do que aquele que está sendo julgado. O versículo 5 diz assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tudo se torna hipocrisia quando, ao não examinar a própria vida para analisar a vida dos outros, esse tipo de pessoa não está interessado na correção, e sim apontar os erros dos outros para fazer fofocas.